Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Deus alcance você agora. Eu sou o pastor Davi Montenegro e hoje eu vou te dizer algo que muitos não têm coragem de falar. Eu preciso abrir meu coração com você. Durante anos, eu ensinei coisas, repeti mensagens, segui padrões que hoje eu entendo que não eram a verdade completa. E isso me dói dizer, porque eu sei que muita gente confiou, acreditou, viveu baseado nisso. Não é fácil admitir, mas é necessário, porque a verdade liberta, mesmo quando ela incomoda. E talvez você tenha acreditado nisso a vida inteira, sem saber. Se essa mensagem chegou até você, escreva aqui nos comentários a sua cidade e o seu país. Eu quero saber até onde essa palavra está alcançando. E se você sente que precisa ouvir a verdade, deixa o seu like e se inscreve, porque essa mensagem pode mudar a forma como você vê a sua fé. Antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro para você, de coração aberto. O que eu vou compartilhar aqui não é um ataque contra a fé, não é um ataque contra a igreja e muito menos contra pessoas. Eu continuo acreditando na importância da igreja, continuo acreditando na comunhão, na palavra, na presença de Deus. Mas também aprendi, ao longo dos anos, que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é Deus e aquilo que muitas vezes foi construído ao redor dele. E é justamente sobre isso que precisamos falar, com maturidade, com respeito e com sinceridade. Porque muitas pessoas boas, sinceras, que realmente amam a Deus, acabam vivendo presas a ideias que nunca pararam para questionar. Não porque querem errar, mas porque aprenderam assim, porque confiaram, porque nunca tiveram a oportunidade de olhar com mais profundidade. E eu me incluo nisso. Durante muito tempo, eu também apenas repeti, apenas ensinei aquilo que me foi passado, sem perceber que algumas coisas precisavam ser melhor compreendidas. E isso acontece com muita gente dentro das igrejas. Não é má intenção, não é manipulação na maioria dos casos. São pessoas ensinando aquilo que também aprenderam. É um sistema que se repete, uma tradição que se mantém e que aos poucos vai se tornando verdade absoluta na mente de quem ouve. E é aí que mora o perigo. Porque quando algo deixa de ser questionado, ele deixa de ser examinado. E tudo aquilo que não é examinado pode ser mal interpretado. Por isso eu preciso que você entenda. Isso não é uma acusação, é um despertar. Não é sobre apontar erros, é sobre abrir os olhos. É sobre voltar para a essência, para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente transforma. Porque nem tudo que é ensinado dentro da igreja foi realmente entendido como deveria. E essa frase pode incomodar,
mas também pode libertar. Porque existem coisas que são ditas com boa intenção, mas que acabam gerando culpa, medo, pressão e afastando as pessoas daquilo que deveria aproximá-las de Deus. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez em algum momento da sua vida você tenha se sentido pesado, confuso ou até distante, mesmo estando dentro da igreja. E isso não significa que você perdeu a fé. Muitas vezes significa que algo foi colocado sobre você, que não veio de Deus da forma correta. E eu sei que falar sobre isso exige cuidado, exige responsabilidade e, principalmente, exige amor. Porque ninguém aqui está interessado em destruir nada, mas sim em construir algo mais verdadeiro, mais leve, mais sincero diante de Deus. A fé não precisa ser sustentada pelo medo. A fé não precisa ser baseada na culpa. A fé verdadeira é sustentada pela verdade. E a verdade não tem medo de ser examinada. Pelo contrário, ela se fortalece quando é colocada à prova. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora, com respeito, com equilíbrio e com o coração aberto. Eu quero te convidar a ouvir até o final, não com resistência, mas com sinceridade. Não com julgamento, mas com reflexão. Porque talvez o que você vai ouvir hoje seja exatamente o que faltava para você entender coisas que, por muito tempo, não faziam sentido dentro de você. E hoje eu vou te mostrar 5 coisas que muitos ensinam, mas poucos questionam. A primeira mentira é silenciosa, mas extremamente destrutiva. Se você sofre, é porque sua fé é fraca. Essa frase, mesmo quando não é dita diretamente, já foi plantada no coração de muitas pessoas. A explicação é simples, mas libertadora. Sofrimento não é sinal de pouca fé. Dor não é ausência de Deus. A vida real é feita de perdas, de desafios, de momentos em que a alma se cansa. E isso não anula a sua fé. O problema é que, quando alguém acredita nessa mentira, começa a carregar uma culpa que não deveria existir. Em vez de buscar ajuda, se cala. Em vez de se abrir com Deus, se afasta com vergonha. Eu me lembro de um senhor de 74 anos, fiel a vida inteira, que me disse com os olhos cheios de lágrimas: Pastor, eu oro todos os dias, mas continuo sentindo tristeza. Acho que Deus se afastou de mim. Aquilo não era falta de fé. Era dor acumulada. Era silêncio emocional. Era uma vida inteira sendo forte para todo mundo, menos para si mesmo. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Talvez você esteja passando por algo difícil e, ao invés de se sentir acolhido, sente que está falhando espiritualmente. Mas escuta isso com calma. Você pode estar ferido e ainda assim ter fé. Pode estar cansado e ainda assim ser amado por Deus. Pode estar em um momento difícil e ainda assim não ter perdido sua conexão com Ele. Essa mentira machuca porque transforma a fé em desempenho.
quando na verdade fé é relacionamento. E relacionamento verdadeiro também passa por dias difíceis. Mas a segunda mentira, essa é ainda mais profunda, porque ela molda a forma como muitas pessoas enxergam Deus sem perceber. Deus só te abençoa se você fizer tudo certo. Parece lógico, parece justo, mas não é assim que a graça funciona. A explicação aqui é essencial. Deus não é um sistema de troca. Ele não funciona como uma conta, onde você faz o bem e recebe recompensa, erra e recebe punição imediata. A graça não depende do seu desempenho. Ela existe justamente porque você não consegue ser perfeito. Mas quando alguém acredita nessa mentira, começa a viver uma fé baseada no medo, tentando acertar tudo, tentando não falhar, tentando merecer algo que nunca foi sobre merecimento. E isso cansa, isso sufoca, isso cria uma relação pesada com Deus. Eu me lembro de uma mulher já com mais de 60 anos que me disse: Pastor, eu tenho medo de Deus parar de me abençoar se eu errar. Percebe o peso disso? Ela não via Deus como Pai, via como alguém pronto para retirar tudo ao menor erro. E talvez você já tenha sentido isso também. Essa pressão silenciosa de ter que fazer tudo certo o tempo todo, como se Deus estivesse esperando um deslize para se afastar. Mas a verdade é outra. Deus não se aproxima de você porque você acertou tudo. Ele se aproxima porque te ama, mesmo quando você falha. Isso não significa que o erro não importa. Significa que o amor dele vem antes de qualquer acerto. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A fé deixa de ser medo e passa a ser confiança. Deixa de ser peso e passa a ser descanso. Porque você entende que não está tentando conquistar Deus. Você já foi alcançado por Ele. Mas o que vem agora é ainda mais difícil de aceitar. E talvez seja exatamente aquilo que ninguém nunca teve coragem de te dizer. A terceira mentira é sutil, mas profundamente limitadora. Você não pode questionar. Quantas pessoas cresceram ouvindo que perguntar demais é sinal de falta de fé, que duvidar é errado, que pensar é perigoso. Mas a verdade é outra. Fé verdadeira não teme perguntas. Pelo contrário, ela se fortalece quando é examinada com sinceridade. Deus não se assusta com a sua dúvida. Ele conhece o seu coração antes mesmo da sua pergunta existir. O problema é que, quando alguém é ensinado a não questionar, começa a viver uma fé superficial. Aceita tudo, mas não entende nada profundamente. E isso cria uma relação frágil, que pode até parecer firme por fora, mas por dentro não tem raiz. Eu me lembro de um homem simples, já com seus 68 anos, que me disse: Pastor, eu sempre tive dúvidas, mas nunca falei, porque achei que Deus ia se afastar de mim. E aquilo me doeu, porque ele passou décadas calado, carregando perguntas que poderiam ter aproximado ele ainda mais de Deus. E talvez você também tenha perguntas guardadas, coisas que nunca teve coragem de dizer, pensamentos que você mesmo tentou calar.
Mas escuta isso com carinho. Deus não quer uma fé baseada no medo. Ele quer uma fé baseada na verdade. E a verdade não tem medo de ser buscada. A quarta mentira é ainda mais comum e mais perigosa do que parece. A aparência espiritual é igual à vida com Deus. Ou seja, se você vai à igreja, se participa, se cumpre os rituais, então está tudo bem. Mas não é assim que funciona. A explicação é direta. Presença não é transformação. Você pode estar em todos os cultos, pode saber todas as palavras certas, pode ter uma imagem respeitada e ainda assim estar distante por dentro. Porque Deus não olha apenas para o que você faz. Ele olha para quem você é quando ninguém está vendo. Eu já vi pessoas extremamente ativas na igreja, mas vazias emocionalmente, cansadas espiritualmente, desconectadas de verdade. E isso não significa que são pessoas ruins. Significa apenas que confundiram movimento com transformação. Talvez você esteja vivendo isso agora, fazendo tudo certo por fora, mas sentindo que falta algo por dentro. Um vazio, um silêncio, uma distância que você não consegue explicar. E isso acontece porque a aparência espiritual não sustenta uma vida com Deus. O que sustenta é relacionamento sincero. E agora, a quinta mentira, a mais forte de todas, aquela que mais engana e ao mesmo tempo mais tranquiliza falsamente. Se você está na igreja, você está salvo automaticamente. Essa ideia é confortável, porque tira a responsabilidade pessoal, porque faz parecer que estar presente já é suficiente. Mas relacionamento não é frequência. Estar em um lugar não significa estar conectado. Você pode frequentar um ambiente espiritual e ainda assim nunca ter construído um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas longe de Deus. Essa frase pode ser difícil, mas ela é necessária, porque ela não acusa, ela desperta. Eu me lembro de uma senhora que frequentava a igreja há mais de 40 anos. E um dia me disse com sinceridade: Pastor, eu sempre estive aqui, mas só agora eu sinto que comecei a conhecer Deus de verdade. Percebe a profundidade disso? Décadas de presença, mas só depois veio o encontro real. E talvez agora algo tenha feito sentido para você. Talvez você esteja percebendo que não é sobre tempo de igreja, não é sobre frequência, não é sobre aparência, é sobre intimidade, sobre verdade, sobre um relacionamento que não pode ser substituído por hábitos. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a despertar, porque você percebe que ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há algo mais profundo esperando por você. Agora eu preciso falar com você com muita sinceridade, porque tudo o que foi dito até aqui não é apenas informação, é um chamado. Quando essas mentiras são acreditadas por anos, elas deixam marcas profundas. A consequência não aparece de forma imediata. Ela vai se acumulando em silêncio.
Primeiro vem a culpa, aquela sensação constante de que você nunca é suficiente, de que sempre está devendo algo para Deus. Depois vem o medo, medo de errar, medo de perder bênçãos, medo de não ser aceito. E sem perceber, a fé deixa de ser um lugar de descanso e se transforma em um lugar de pressão. Você começa a viver tentando acertar tudo, tentando manter uma imagem, tentando cumprir expectativas, mas por dentro algo vai se apagando. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez você ainda vá à igreja, ainda ore, ainda faça tudo certo, mas sente que perdeu a leveza, perdeu a alegria, perdeu a conexão. Isso não significa que você se afastou de Deus. Preste atenção nessa frase, porque ela pode mudar a forma como você enxerga tudo. Muita gente não se afastou de Deus, se afastou da forma como ensinaram Deus. E quando você entende isso, algo começa a fazer sentido dentro de você. Porque talvez não seja a sua fé que está fraca. Talvez seja a forma como você aprendeu a viver essa fé que precisa ser ajustada. E é aqui que entra a verdade. Uma verdade simples, mas profundamente libertadora. Deus não é um sistema. Deus não é uma equação de acertos e erros. Deus não é alguém que está esperando você falhar para se afastar. Deus é relacionamento. Deus é proximidade. Deus é presença. Ele acolhe, Ele escuta, Ele conhece suas intenções antes mesmo das suas palavras. E isso muda tudo. Porque quando você entende que Deus não está contra você, você para de viver com medo e começa a viver com confiança. Quando você entende que Ele não exige perfeição, você para de fingir e começa a ser verdadeiro. E é nesse lugar de verdade que o relacionamento acontece de fato. Talvez por muito tempo você tenha vivido tentando alcançar Deus, quando na verdade Ele sempre esteve perto, esperando apenas que você se aproximasse sem máscaras. E se eu pudesse resumir tudo isso em uma imagem, eu diria assim: a fé não é uma estrutura, é um encontro. Não é sobre seguir um roteiro perfeito, é sobre viver algo real. Não é sobre parecer espiritual, é sobre ser transformado de dentro para fora. E esse encontro não acontece quando você tenta impressionar. Ele acontece quando você se permite ser sincero. Quando você para, olha para dentro e diz: Deus, eu quero te conhecer de verdade. E talvez esse seja o momento para isso na sua vida, porque o tempo está passando e essa é uma verdade que ninguém pode ignorar. A vida não espera, os anos passam e muitas pessoas chegam ao final da caminhada sem nunca terem vivido uma fé verdadeira. Apenas repetiram o que aprenderam. Apenas seguiram o que disseram, mas nunca pararam para entender profundamente. E eu preciso te dizer isso com amor, mas com clareza. Se você nunca questionar, pode passar a vida inteira acreditando errado. E não é sobre duvidar de tudo,
É sobre buscar com sinceridade. É sobre não aceitar automaticamente. É sobre querer viver algo verdadeiro com Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, de coração aberto. Isso que você ouviu hoje mexeu com você? Fez sentido em algum ponto? Te fez lembrar de algo? Ou perceber algo que antes você não via? Se sim, não guarda isso só para você. Dá um passo simples, mas poderoso. Escreve aqui nos comentários: eu quero viver a verdade. Isso não é só uma frase, é uma decisão, é um posicionamento. E eu quero orar por cada pessoa que fizer esse comentário. Quero apresentar sua vida diante de Deus, pedir direção, clareza e paz para o seu coração. E se essa mensagem te ajudou, deixe o seu like. Isso faz com que mais pessoas recebam esse conteúdo. Se inscreve no canal, porque aqui nós vamos continuar trazendo mensagens que não apenas informam, mas despertam. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, alguém que talvez esteja vivendo uma fé pesada, confusa ou distante, sem nem perceber o porquê. Porque às vezes, uma única mensagem, no momento certo, pode mudar uma vida inteira.